Oiê, Miraculers do meu coração! Eu me chamo Esther, uma menina como as outras, e hoje eu vou analisar o episódio El Toro de Piedra. Gente, esse episódio ele entregou tudo pra mim, e eu vou contar a vocês tintim por tintim o resumo e dar a minha opinião, mas pra isso deixa já o seu like pra me apoiar. O episódio já começa falando um pouquinho da história do Ivan, e já imaginávamos que esse episódio ia ter alguma coisa a ver com o Ivan pelo fato dele ter sido akumatizado lá no episódio Origens da primeira temporada como Coração de Pedra, agora ter posse do Miraculous do Touro. E nós descobrimos um pouco mais do passado do personagem. Descobrimos que o pai dele tá preso, porém tá prestes a sair da cadeia graças a um projeto que ele mal conseguiu ter um trabalho digno e tava pensando em roubar simplesmente o quadro da Mona Lisa. E não só isso, ele queria, obviamente, que o filho seguisse os passos dele e ajudasse ele num plano. Porém, o Ivan tinha que ensaiar porque a banda Kitty Sex, perdoem aí meu inglês de milhões, iam fazer uma homenagem à professora Bouchier, que no caso agora é a atual prefeita. Só que ele tava muito estressado porque tava guardando muita coisa. E o ensaio tava sendo simplesmente na casa do nosso querido Adrian Agreste. E ele tava lá tentando desenrolar vários fios quando a Marinette viu várias caixas com números e ao questionar ele explicou que os pais dele guardavam lembranças dele de cada fase da vida. Então ela viu roupinha e várias coisas fofas. Se arrependeu depois por ele ter ficado um pouco triste, mas ele disse que por um lado era bom ter essas lembranças boas. Mal sabia ele, né, quem o pai dele realmente era. E é exatamente sobre isso que o episódio fala, sobre quebrar ciclos, tanto Ivan quanto o Adrian tiveram pais que eram vilões. E nenhum dos dois são maus, porém eles amam os pais que tiveram. O Adrian, porém, não sabe nada do passado do pai. O Luca também aparece num telão porque a ideia é que ele esteja tocando em paralelo e ele tá aqui no Brasil, né? Como já sabíamos, podemos ver o Pão de Açúcar. Ai, gente, que sonho tá numa praia aleatória e esbarrar no Luca. O Ivan, por ter um coração bom, ele não participou do plano do pai e no lugar disso deixou uma carta. Que também me lembra os episódios de Origem, que as duas vezes que o Ivan foi akumatizado foi através de uma bendita de uma carta. E dessa vez o pai dele ficou revoltado pelo filho tá meio que desafiando ele e meio que culpa ele ter sido criado pela avó. Ai, gente, esse episódio deu pena do Ivan. E aí, o pai dele é akumatizado e assusta até mesmo a Cerise, porque pra ele, um touro não fica frustrado. Ele quer ter aquela imagem de um homem imponente, capaz de qualquer coisa e queria que o filho fosse igual a ele. Porém, é como que o Ivan fosse um bezerro aos olhos dele, que é desobediente. E pelo que a gente percebe, ele é de uma geração inteira de criminosos e ele se orgulha disso. Que horror. Como akumatizado, ele transforma as pessoas em touros de pedra para ajudá-lo. E é um akumatizado muito forte, porém temos muito pouco de luta nesse episódio. Porque, como eu já havia notado, ou o episódio foca mais na luta, como Rainha do Clima, e não tem tanto desenvolvimento pessoal dos personagens, ou aprofunda na história dos personagens, mas não foca na luta. E acaba que o Luca não consegue se apresentar junto porque o sinal tava péssimo. E veio aí o nosso casal, Ju e Rô, chocando o total de 0 pessoas. Isso motiva a Juleika, que inclusive é uma coisa que o Luca tinha tentado falar pra eles antes. Enxergarem outros talentos, né? Porque era difícil ele lá do Brasil, aqui do Brasil no caso. Nossa, gente, eu amo tanto Miraculous que eu já me mudei pra França em pensamento. A Juleika faz sua apresentação incrível. Lá ficou todo mundo em choque que ela canta, toca, compõe. Ela é maravilhosa, uma diva, artista completa. A homenagem que eles fazem a senhorita Bouchier é maravilhosa. Porque lembrando que antes de ser prefeita ela foi professora e além de ensinar a disciplina, ela também ensinou a ele coisas que vão levar para a vida toda, como valores, o respeito e muito mais. No fim de tudo, quando o vilão é derrotado, a Ladybug convence o guarda-Roger e a polícia de não prender ele, porque ele estava akumatizado. Espero que através disso ele faça bom uso da nova chance. Ela usa seu talismã, que dessa vez só serviu para desfazer toda a destruição dele. Porque quesito luta teve sim, mas foi ao mesmo tempo que a gente ouvia a Juleika cantando. E era justo uma música que falava sobre paternidade. E por falar em paternidade,
Sabe o Gabriel Agreste? Ele tinha deixado uma carta para o filho ver e a Marinette, graças a Deus, encontrou. A Natalie queria rasgar e eu tô com ela, mas a bendita da Marinette deu pra trás e queria mostrar o Adrian, só que acabou não mostrando para não estragar a imagem que ele tinha do pai dele. Porém, nós percebemos agora que esse sacrifício que o Gabriel fez não foi porque ele é bonzinho e ele pediu pra Marinette não contar pro Adrian quem ele foi, única e exclusivamente porque ele mesmo pretendia que o filho soubesse através da carta e queria que o filho seguisse os passos dele. E, gente, é sério, obedeçam seus pais, mas se eles te pedirem algo errado, não façam. É uma grande lição desse episódio. E eu amei o episódio por focar no desenvolvimento pessoal dos personagens e por focar no Ivan. Eu me surpreendi por se tratar do pai dele, porque eu tava imaginando que ele ia ser akumatizado ou algo do tipo. Muito embora saibamos que vai ser mais difícil um portador de Miraculous ser akumatizado agora. Eu gostei de ver um pouco mais da banda e tudo mais. No final ainda temos uma novidadezinha que a gente vê que os tais dos diamantes sabem muita coisa. E a gente tem um flashback da Natalie, dá pra saber que é um flashback pelo cabelo. E ela chama alguém de pai. Será que é forma carinhosa de falar? Ou será que a Natalie realmente sabe muito mais do que demonstrava? Eu acredito firmemente que se ela quisesse fazer mal a Ladybug, ela já teria contado pelo menos que ela sabe quem é por trás da identidade secreta. Eu amei esse episódio e vocês sabem que eu faço um rankingzinho, mas dessa vez eu vou deixar pra fazer um vídeo específico ranqueando o episódio. Então se você gostou de saber os detalhes e a minha opinião, já deixa o seu like e se inscreve no canal para mais. E comenta aí o que você achou desse episódio bombástico, cheio de revelações.